Queria comentar um pouquinho sobre começar, enfim, propor uma conversa mesmo, aberta, um pouco sobre essa seleção de fotografias do Marc Ferrez, essa exposição densa, né, com muitas imagens realizadas pelo Ferrez e, em especial, vou me centrar em uma discussão sobre algumas delas, especialmente essas que eu pedi que repousássemos o olhar na sala subsequente, né, nessas salas subsequentes que têm, enfim, uma característica fotográfica, inclusive distinta dentro do conjunto de imagens do Ferrez. Bom, o Marc Ferrez foi filho de Zeferino Ferrez, que foi um escultor que veio ao Brasil em 1816 com a chamada Colônia Le Breton, ou que alguns teóricos vão chamar de missão artística francesa. Seu tio também veio em 1816, ambos da França, também escultor, e ambos foram, pai e tio, professores da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. É desse modo que Marc Ferrez, embora de origem francesa, tenha nascido aqui no Rio de Janeiro em 1843, mas logo ficou órfão de pai e mãe aos 7 anos de idade, voltando assim à França, indo assim à França, onde vai estudar e só posteriormente retorna ao Brasil. A data de seu retorno ao Brasil ainda é objeto de algum dissenso entre os especialistas sobre a sua vida, mas acredita-se que tenha voltado por volta dos seus 16 anos de idade. Pouco tempo depois, o Ferrez foi ainda aprendiz, né, no ateliê fotográfico da Casa Loisinger. Loisinger, enfim, fundou certamente o mais prestigiado e importante estabelecimento fotográfico de papelaria e litografia no Rio de Janeiro, onde introduziria em 1860 também uma seção de fotografia. E aí, em 1861, no ano subsequente, que Marc Ferrez, ainda muito jovem, ingressa na Casa Loisinger como um aprendiz de fotografia. E apenas 6 anos depois, já em 1867, instala seu próprio espaço, né, seu próprio ateliê, na Rua São João, número 96, no Rio de Janeiro. Acontece que em 1873, né, 7 anos após, acontece um grande incêndio nesse estabelecimento do Marc Ferrez, de modo que ele perde definitivamente uma série de negativos e também algumas imagens impressas. De modo que boa parte das imagens que vemos aqui, que temos do Marc Ferrez, são posteriores a 1873. Então a produção inicial do Ferrez, boa parte dela foi perdida. Veremos também como parte dessas imagens também foram perdidas no incêndio recente no Museu Nacional no Rio de Janeiro, do qual logo mais falaremos. Então, após 1873, com esse incêndio, Marc Ferrez volta a Paris, ajudado por uma série de amigos, e lá adquire novos equipamentos fotográficos. Marc Ferrez foi um entusiasta das tecnologias da época, tendo ele mesmo realizado uma série de experimentos e inovações com maquinaria fotográfica. Aqui nessa sala podemos ver logo ali, né, à minha esquerda, à direita de vocês, um exemplar, né, uma maquinaria que lhe pertenceu. Isso é importante dizer porque o Marc Ferrez fez parte e conviveu com um seleto grupo de fotógrafos da época, que foram uma espécie de pioneiros da fotografia no Brasil, como Herbert Klumb, Auguste Stahl, Victor Fron e o próprio George Leisinger. Marc Ferrez se dedicou a variadas formas: fez paisagens, retratos, fotografia marítima, cenas de rua, fotografia de arquitetura, fez uso de iluminação artificial, realizou fotos panorâmicas, estereoscópicas, microfotografia e por aí vamos. Ele ficou mais conhecido, contudo, e especializou-se no que se chamava de fotografias de vistas. Aliás, nos anúncios dos jornais, em 1872, já se lia: Marc Ferrez, Rua de São José 96, especialista em vistas do Brasil. É importante remarcar esse anúncio de jornal porque a própria história do Marc Ferrez se confunde em grande medida com a história da fotografia no Brasil, ao passo que a fotografia no Brasil também tem grande importância na história da fotografia, ao passo que o Brasil também tem grande importância na história da fotografia como um todo.
seja porque em 1833 o Hercule Florença empregou, cunhando pela primeira vez o termo fotografia, a partir de seus experimentos de impressão à luz realizados aqui em nosso país. Mais importante, talvez, do que isso, que é fruto, enfim, de um debate longo sobre a origem da fotografia, vale a pena destacar que no Jornal do Comércio, publicado na edição de 17 de janeiro de 1840, anuncia já a primeira demonstração na corte do Rio de Janeiro do daguerreótipo, tipo de instrumento que havia sido anunciado apenas um ano antes na França. A fotografia, portanto, chega cedo no Brasil e já a partir da década de 60 conta com uma clientela garantida, inclusive e principalmente o próprio imperador, que era um imperador fotógrafo. Desse modo, vários fotógrafos, entre os quais o Marc Ferrez, se estabeleceram e viveram do ofício da fotografia ainda no Brasil oitocentista. Esse conjunto de fotógrafos logo realizariam uma iconografia fotográfica fundamental e eu diria também fundante de uma certa visualidade do Brasil. Não escapamos a eles ainda hoje. O livro de Victor Fron, chamado Brasil Pictoresco, que reunia em realidade uma série de litografias e foi publicado em 1860, seria apenas o primeiro de dezenas e mais dezenas de livros pictorescos ou pictóricos na linguagem da época sobre o Brasil, dos quais também o Marc Ferrez faria sua contribuição nos anos subsequentes. Me parece, portanto, que as escolhas e os projetos de Marc Ferrez garantiriam e garantiram as suas fotografias, boa parte dessas que estão aqui nos rodeando, uma inserção, criação e mesmo permanência no imaginário brasileiro como talvez nenhum outro fotógrafo oitocentista tenha logrado. As suas imagens circulavam em cartões postais, álbuns, publicações das mais diversas, relatórios técnicos, científicos, objetos para viajantes e turistas e mesmo em cédulas de dinheiro do final do século XIX. Os 1000 réis lá estavam paisagens do Marc Ferrez. E esse é um ponto importante para o começo dessa nossa conversa, me parece, a qual vou me dedicar logo mais a um conjunto específico de imagens produzidas pelo Marc Ferrez e exposta aqui nessa mostra nas salas subsequentes a essa em que estamos aqui alocados. Marc Ferrez, portanto, não só circulava, como ele mesmo fez parte, aqui defendo, do seleto grupo senhorial brasileiro oitocentista. Os títulos e encomendas que Marc Ferrez recebeu ainda em vida são evidentes dessa sua relação com a classe senhorial brasileira. Ele foi, em 1877, fotógrafo oficial da Marinha Imperial. No ano de 1880, fotógrafo da Comissão Geológica do Império. Em 1882, fotógrafo da Estrada de Ferro Dom Pedro II e da Estrada de Ferro do Corcovado. Em 1885, recebe o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa, concedido pelas mãos do próprio imperador, no dia 7 de março. Foi também fotógrafo oficial da ferrovia Paranaguá-Curitiba, em 1886, aliás, cujo álbum foi logo incorporado à coleção da Société de Géographie de Paris, e foi também fotógrafo das obras de abastecimento de água do Rio de Janeiro em 1889. O seu currículo, portanto, é vasto. A ampla aceitação e circulação das fotografias elaboradas por Marc Ferrez, agradando tanto ao imperador quanto aos cafeicultores da época, indicam que as suas escolhas respondiam às exigências da cultura visual do período, sendo dela tanto produtor quanto produto. Eu chamo a atenção para esse aspecto por entender e propor a vocês que nos debrucemos sobre esse conjunto de imagens que nos rodeiam, entendendo-as não apenas como uma superfície obtida por aparatos técnicos e respondendo a convenções visuais próprias à linguagem fotográfica, mas também, e com igual força, localizar as imagens como nexos de relações sociais mais amplas, como espécies de seres copresentes, para usar a expressão do antropólogo Alfred Gell, que personificam, por assim dizer, vontades do fotógrafo, sem a menor dúvida, em primeiro plano, mas também e sobretudo
condicionantes que lhe escapam e mesmo ultrapassam. São objetos que intermediam relações sociais. As imagens criam discurso, ou melhor, elas são discurso. E as escolhas de Marc Ferrez privilegiavam uma visão, me parece, senhorial, de valorização da plantation cafeeira, do trabalho escravo explorado em nome do progresso da nação. Vejamos. A maior parte de suas fotos são realizadas após, a maior parte dessas fotos a quais temos acesso, porque inicialmente boa parte delas foram queimadas, né? A maior parte das suas fotografias que temos acesso foram realizadas após a Guerra do Paraguai, que durou entre 1865 e 1870. Após 1870, lembremos que o incêndio aconteceu em 1873, este foi um período em que os movimentos abolicionistas e as pressões pelo fim da escravidão chegavam ao ápice no Brasil. Por todo e qualquer canto do país se multiplicavam fugas individuais e coletivas de escravizados, formação de novos quilombos, queima de engenhos, revoltas, movimentos abolicionistas no teatro, na rua, nos jornais, no espaço público. Estamos, portanto, em plena crise do escravismo. Porém, nas imagens de Marc Ferrez, sobretudo daquelas em que há a presença de corpos negros, de corpos escravizados, não há qualquer sinal de grilhões, de violência e tampouco de resistência dos escravizados e escravizadas. O que aparece é uma escravidão suavizada, ordenada, mesmo por vezes romântica. Um tipo, portanto, de discurso visual que vai ao encontro e ao interesse da classe senhorial e do Estado imperial brasileiro. São fotos de negros feitas por e para brancos, numa formulação mais sintética. Fotografias de escravizados desindividualizados, vistos por um olhar adventício. Imagens que não eram destinadas a eles nem a seus pares, mas serviam para serem vendidas a viajantes, ilustrar livros pictóricos do Brasil, para mostrar o país dentro e fora. Essa, contudo, é claro, é preciso remarcar, não foi uma característica isolada e exclusiva da produção de Marc Ferrez no século XIX. O registro, ou melhor dizendo, a criação fotográfica de corpos negros, livres, libertos, libertandos ou escravizados no Brasil, seguia uma tônica repetitiva e, por vezes, bastante clara, reiterada pela repetição, que não pode ser mera coincidência. Eles são quase sempre objetos. Na maioria das fotografias do período em que pessoas negras aparecem, sejam elas realizadas por essa diversidade de fotógrafos contemporâneos ao Ferrez, na maioria delas, esses escravizados aparecem de variadas maneiras, como figura principal, como cenário, por um acaso, no estúdio, na rua, como modelos exóticos ou como meros objetos de análise científica e antropométrica. São poucas, raras mesmo, as fotos em que negros puderam negociar com os fotógrafos. Só os poucos livres e libertos que conseguiram acumular algum capital a partir do barateamento da fotografia, sobretudo a partir da década de 1850, com a invenção do formato das cartes de visite, que tinha um formato, portanto, menor e menos custoso para a reprodução, apenas esses sujeitos conseguiram encomendar fotos de si para si. Na maioria das vezes, e nos demais casos, os corpos fotografados que ali, de pessoas negras, são corpos de pessoas escravizadas. E nos registros, criação, insisto, das fotografias de Marc Ferrez, podemos ver o mesmo mote do que Vitor Fron já fazia nas fotografias nas fazendas de café. Podemos também ver um mote muito parecido no que Cristiano Júnior, outro importante fotógrafo brasileiro do século XIX, fazia no que ele chamava de tipos de negros. Peço licença para citar um anúncio que o Cristiano Júnior fazia nos jornais da época, sobretudo no Almanac Lemmer, que dizia, abre aspas, variada coleção de costumes e tipos de pretos, coisa muito própria para quem se retira para a Europa.
Também, nas fotografias de Marc Ferrez, lá está a imagem de uma escravidão tranquila, ordeira, pacífica, naturalizada como um elemento a mais do território social brasileiro. São fotos, como vocês devem ter observado, de apurado rigor estético e de uma beleza muito plástica. Essas imagens, insisto, ajudaram a construir uma representação estereotipada e elogiosa da escravidão, que era então apresentada como necessária, quando não benigna, ao Brasil. A escravidão estetizada se fazia revelar, e ainda se faz aos nossos olhos, a partir dos cestos e frutas minuciosamente alocados, nos panos da costa criteriosamente postos sobre os ombros de mulheres escravizadas, no jogo da composição idealizada e fetichizante das quadras de secagem de café. Mesmo as paisagens e registros panorâmicos, como vemos aqui um exemplo atrás, são um misto de verismo e criação. São uma mistura do olhar autoral e único de Marc Ferrez junto às convenções fotográficas de sua época. Sobre essas imagens de passagem, essas imagens de paisagem, faço aqui um breve parêntese para lançar uma pergunta. Se só a câmera panorâmica de varredura de Marc Ferrez, essa aqui de que divide o espaço com a gente, pesava cerca de 110 quilos e cada chapa de vidro para a revelação pesava cerca de 8 quilos, pergunto, e há de se imaginar, que certamente não era o próprio Ferrez quem carregava todo esse maquinário. Para alcançar as belas vistas, a partir do topo, muitas vezes, de morros e montanhas do Rio de Janeiro, é difícil imaginar que esse sujeito bem vestido de cartola tenha carregado mais de 110 quilos só do aparelho fotográfico e todos os demais materiais que compunham o kit dos fotógrafos no século XIX a partir da tecnologia da época. Alguns historiadores e curadores dedicados à obra de Marc Ferrez insistem em chamá-los de assistentes. Aproveito a oportunidade para dar o nome àquilo que foram escravizados. Voltando às paisagens e à natureza inescapavelmente falseadora da fotografia. Porque após percorrermos as imagens dessa primeira sala em que aqui estamos, a gente quase acredita que o Rio de Janeiro era uma cidade despovoada, de uma natureza exuberante, tropical, como me ensinou meu colega André Bailão. Os relatos de viajantes e os documentos da época, contudo, sinalizam que o Rio de Janeiro era uma cidade caótica, desordenada e, por muitas vezes, fétida. Há, portanto, sempre e inescapavelmente seleção, recorte e escolha nos registros fotográficos. Eles não apenas registram, mas criam, induzem, recriam. São imagens produzidas por aparelhos. As câmeras, evidentemente, produzem uma natureza distinta de imagens, que são bastante diversas daquelas que são fruto de criação humana direta, menos mediada. A fotografia, então, pôs, já no século XIX, em prática e em circulação, um tipo de imagem que residia na fronteira direta entre o verismo e a invenção, o documental e o criativo. Ou, como diria Susan Sontag, a fotografia sempre foi credora e devedora da mentira. As imagens, portanto, de vistas do Rio de Janeiro e algumas de efeito noturno, que vocês devem ter observado ainda aqui nessa sala, efeito noturno elaborado e manipulado posteriormente por Marc Ferrez, que havia realizado as imagens em plena luz do dia solar, essa maquinação, essa manipulação para dar efeitos noturnos às imagens é já um primeiro sinal e evidência e testemunha desse teatro do que eu estou aqui chamando de invenções reais que a fotografia nos permite. Outro testemunho dessas invenções reais são as fotografias de escravizados. Embora nas descrições dos anúncios de fuga de escravos, nos relatos de viajantes e documentos da época, fossem repletos de marcas de violência e de abuso sobre os seus corpos, cicatrizes, marcas de ferro e chicote, uso de gargalheiras, envelhecimento precoce, uso de máscaras de Flandres, queimaduras e amputações de membros, as imagens de Marc Ferrez são sintomaticamente bastante plácidas.
seriam belas se não carregassem tamanha brutalidade, ainda que subrepticiamente. Nesta exposição, que aqui estamos, as fotografias dos escravizados se encontram concentradas nas salas subsequentes, denominada Território em Expansão. A exposição, aliás, é dividida em 7 espaços, organizados todos eles a partir da ideia de território. Vistas do Brasil, territórios em expansão, territórios em prospecção, fotografia e ciência no Brasil, imagens em transformação, território em transformação e novos territórios da imagem. Gostaria de me concentrar, entretanto, no conjunto de imagens que constitui a seção intitulada Território em Expansão e também nas imagens reunidas nas seções dedicadas e dominadas Território em Prospecção e Fotografia e Ciência no Brasil. Faço esse recorte para tentar explorar um terreno pouco explorado nesta amostra centrada em territórios, ou seja, o território humano, o território social, por assim dizer, que também compunha o conjunto de imagens de territórios realizadas por Marc Ferrez. As imagens de escravizados, que aqui aparecem tanto em grupo quanto em retratos individuais, de perspectiva aproximada ou média, parecem trazer um misto da tradição fotográfica, parece trazer um misto da tradição fotográfica de vistas, da qual Ferrez foi especialista, e também da tradição fotográfica de tipos humanos, típica da cultura visual do período e não só no Brasil. Por exemplo, em toda a América Hispânica, datava desta mesma época que Marc Ferrez realizou os registros fotográficos de escravizados, o que na época se convencionou chamar de costumbrismo, ou seja, fotos que registravam costumes e tipos em formatos padronizados. A perspectiva panorâmica, em termos técnicos, das paisagens realizadas por Marc Ferrez, quando voltada à perspectiva das imagens sobre os escravizados, trasladavam numa perspectiva também panorâmica, entre aspas, aqui usando um termo metafórico, em termos de relação com os sujeitos fotografados. Se com as paisagens era preciso se distanciar, subir no pico de morros para alcançar um panorama mais amplo, com os escravizados, nas imagens com os escravizados, que se revela é uma enorme distância social entre fotógrafo, senhores que pagavam pelo serviço e as pessoas registradas nas fotos. As fotos de escravizados querem mostrar, antes e sobretudo, atividades, funções, tipos genéricos e não pessoas. O texto de entrada aqui da exposição talvez seja sintomático à revelia nesse sentido. Cito um pedaço do que está aqui, à minha direita e à esquerda de vocês, em que o texto afirma: Marc Ferrez fotografou o trabalho escravo e não os escravizados, em fazendas de café no Vale do Paraíba e registrou atividades de mineração em Minas Gerais. Ao invés da pessoa, o personagem. Ao invés do singular, o genérico. Ao invés da perspectiva do eu, a construção do eles. A maioria das fotos aqui reunidas, nas salas subsequentes, dizem respeito ao complexo cafeeiro do Vale do Paraíba. Importante lembrar que, embora o Brasil tenha participado de exposições universais desde o evento realizado em 1862 em Londres, a partir de 1878, na edição realizada em Paris, o imperador deixa de financiar a participação do Brasil nesse tipo de evento, devido a questões financeiras pós-conflitos na Guerra do Paraguai. Assume, então, o Centro de Lavoura e do Comércio, uma espécie de reunião dos senhores cafeicultores, que assumem, a partir de 1878, a direção e o financiamento dos pavilhões do Brasil nas exposições universais. Foi assim que aconteceu na Exposição Continental de Buenos Aires, de 1882, na qual Marc Ferrez ganhou medalha de prata e prêmio de honra ao mérito. Foi assim que aconteceu na Exposição Internacional de Amsterdã, em 1883, na qual Ferrez ganhou a medalha de bronze. Foi assim na Exposição Universal de São Petersburgo, em 1884, e na Exposição Universal de Paris, em 1889,
quando então Marc Ferrez foi condecorado com a medalha de ouro e publicou o álbum de vistas do Brasil. Nessas mostras, nas quais as fotografias de Ferrez participavam, financiadas, portanto, pelo Centro da Lavoura e do Comércio, se destacava o café e a modernidade do Brasil, representado por fotos de pontes, estradas, aquedutos, uma grande valorização da engenharia modernizante que acometia o nosso país. O prestígio, portanto, de Marc Ferrez junto à ordem senhorial se fortalecia, e é de se imaginar que essa classe senhorial tenha sido e composto boa parte de sua clientela. No texto de apresentação da segunda sala, chamada Território em Expansão, se lê o subtítulo O Moderno e o Arcaico em uma Sociedade Escravocrata. A escolha das palavras é interessante, pressupondo uma divisão entre os termos moderno e arcaico, que se traduz também, me parece, nas escolhas expográficas. A sala, como vocês puderam notar, é dividida de modo a tornar essa dupla, moderno e arcaico, algo separado. A escravidão e os escravos, por extensão metonímica, estão postos de um lado, como talvez dados do passado, arcaicos, enquanto as estradas de ferro, dispostas logo à frente, sinalizam o moderno, o avanço, o território em expansão que nomeia aquela sala. Na moeda corrente do Brasil oitocentista, entretanto, a coroa do moderno tinha por cara a escravidão. Moderno e arcaico formavam uma unidade articulada. Não haveria estrada de ferro sem trabalho escravo. Assim como não haveria modernidade europeia sem subdesenvolvimento das colônias. O humanismo europeu, ensina o filósofo Achille Mbembe, em seu livro Crítica da Razão Negra, se construiu alicerçado na desumanização dos não-europeus. No texto da sala subsequente, intitulada Território em Transformação, se lê, abro aspas, transformações profundas ao longo do reinado de Pedro II, apesar das gritantes contradições de uma economia baseada em um regime escravocrata, fecho aspas. Seria preciso indagar, imagino, o uso deste apesar e recordar que o café começou a ser produzido no Vale do Paraíba ainda nas 2 primeiras décadas do século XIX. Toda a estruturação desse complexo escravista voltado à produção cafeeira se deu par e passo, ao mesmo tempo, da estruturação do Estado Imperial. O Brasil, como sabemos, se tornaria independente em 1822. No período em que Marc Ferrez realiza essas imagens, já no final da década de 70 e nos anos 80 do século XIX, o Vale do Paraíba era a região com a maior concentração de escravizados em todo o Império Brasileiro. Mas voltemos à sala Território em Expansão. As fotos de escravizados aparecem em variados registros. Há tomadas de longa distância, como na primeira fotografia, para quem vir aqui à esquerda, parecendo um campo de xadrez na colheita do café, com um enquadramento horizontal e planos que destacam a topografia da paisagem. Natureza e cultura, humanos e paisagem, numa composição harmoniosa, muito próxima à linguagem dessas tomadas de vistas. Há também planos médios, sobretudo naqueles em que vemos sujeitos um pouco mais de perto, a maioria deles carregando instrumentos de trabalho, como cestos, facões, enxadas, numa composição mais próxima à linguagem dos tipos exóticos. Advogo aqui que Ferrez faz uma mistura desses 2 registros. Há ainda os retratos. Retratos pressupõem, geralmente, um convite à profundidade subjetiva do fotografado, uma porta de entrada da superfície para a sua interioridade. Não é esse o caso, contudo, das fotografias de retrato de escravizados realizados por Marc Ferrez e expostos aqui nessa exposição. Os retratos aqui são antes e, sobretudo, pura imagem e forma, exterioridade, fisionomia. Os fotografados não são, sob essa perspectiva, propriamente pessoas, mas símbolos de. Como afirmou a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, numa reflexão sobre as fotografias de Tipos de Preto, de Cristiano Júnior,
que me parece, contudo, perfeitamente extensíveis às reflexões sobre os retratos de pessoas negras realizados por Mark Ferrez. Abro aspas, da Manuela Carneiro da Cunha. Sabemos que são escravos pelos pés descalços, mas também pela maneira de serem retratados. Num retrato, pode-se ser visto e pode-se dar a ver. Quem encomenda uma fotografia mostra-se, dá-se a conhecer, esparrama-se pelo papel, a si e a seus atributos e propriedades, como gostaria de ser visto, como se vê a si mesmo no espelho. É o sujeito do retrato. Aqui, entretanto, o escravo é visto, não se dá a ver. É visto sob formas que o despersonalizam. Fecha aspas. São, portanto, tipos reduzidos a uma função, a designação genérica escravo. São metonímias, quero crer, partes de um todo que supostamente representam. Embora seus rostos e faces estejam aí presentes, sua individualidade é tornada irrelevante na composição fotográfica. Delas, das pessoas humanas delas, nada sabemos. Nem nome, muito menos sobrenome, idade, origem, desejo, familiares ou sonhos. No caso das mulheres, mostra-se também o tipo físico, a beleza, os trajes e panos da costa que lhe dão um ar artificial de elegância, atiçando desejos sádicos, no limiar da atração e da repulsa, em termos psicanalíticos, ou, como diria o antropólogo indiano Omibaba, na ambivalência do colonialismo. Impressas em preto e branco, sabemos que se tratam de pessoas negras. Mas, para usar os termos do poeta simbolista negro Cruz de Souza, em seu famoso poema Emparedado, de 1898, qual é a cor de sua forma, do seu sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que lhes abalam? Qual a cor dos seus sonhos e gritos? Qual a dos seus desejos e febre? Há uma parede que divide a sala território em expansão e território em prospecção. Há uma parede que divide. E no conjunto dessas fotografias que estão expostas, uma ampliada na parede, o que se figuram são, sobretudo, escravizados, reunidos nessa sala a partir dessa imagem chamada Partida para a Colheita de Café, realizada em 1882. Refiro-me à imagem ampliada na sala que está atrás da gente. A imagem se encontra num dispositivo expográfico que funciona como uma espécie de divisória entre as duas salas, uma denominada território em expansão e a outra território em prospecção. A parede parece também funcionar como uma grande divisão. De um lado, a imagem ampliada, parada, de escravizados enfileirados. Do outro lado, a projeção ritmada, em movimento, de imagens de Mark Ferrez para a Comissão Geológica. Abro um parênteses. São imagens projetadas, boa parte delas oriundas de diferentes e variados acervos, inclusive exteriores ao Brasil, visto que o acervo de fotos e negativos da Comissão Geológica pertencia ao Museu Nacional no Rio de Janeiro e foram perdidas pelo incêndio. Arcaico moderno, estático, dinâmico. Os modos de exibição também são discursos. Uma nota sobre o recurso da ampliação da fotografia, desta fotografia, que nos permitem observá-la de modo distinto daquele planejado pelo próprio fotógrafo, que a fez num formato bem mais reduzido. Em vida, Mark Ferrez havia feito o inverso. Realizou positivos de dimensão reduzida a partir de negativos maiores. Aqui, na exposição, a estratégia vai justamente na direção contrária, expandir o que, a princípio, era menor. Com um tamanho agigantado, podemos, entretanto, ver o que de outro modo dificilmente conseguiríamos ver.
no filigrana, na minúcia, na pequenez, é que podemos flagrar os detalhes que escapam e que escaparam ao controle do fotógrafo. Refiro-me às expressões nas faces dos escravizados, às crianças que se agarram ao colo das mães, a criança que ignora a câmera e sorri, olhando para o lado. Detenhamo-nos nesta imagem ampliada. Na cena, há 34 indivíduos, entre mulheres, homens e crianças, dispostos ordenadamente em fila. Um passo à frente deles está um outro sujeito, o 35º da cena, com ares de comando, que se impõe ao grupo. É o único que porta chapéu, roupas claras e muito mais e melhor elaboradas. Ele também calça sapatos, os únicos de toda a cena, em evidente contraste com os pés descalços dos demais. Os pés descalços, como se sabe, eram marcas da condição de cativeiro. Aos escravizados lhes era interdito usar sapatos no Brasil até 1888. Aqui, nesta imagem, novamente, a composição como que reafirma uma harmonia natural entre trabalho escravo e produção agrícola, ladeados por uma topografia que sublinha um caráter de monumentalidade da natureza, com a Casa Grande devidamente posicionada ao fundo. Estamos no Vale do Paraíba, apenas 6 anos antes da abolição formal e incompleta da escravatura. Mas não há nessa imagem qualquer indício de que a escravidão estava sendo contestada ou mesmo que pudesse um dia vir a acabar. Tudo está em ordem, tudo está em seu devido lugar. O Brasil de fins do século XIX parece ter mesmo como destino e condição uma função extrativista no jogo da divisão internacional do trabalho. Destino e condição que ainda seguimos à risca em 2019. O comando dado pelo fotógrafo aos escravizados parece ter sido o de que eles o encarassem de frente, devolvessem o olhar para a câmera, ainda que a ampliação da imagem nesta exposição nos permita reconhecer que alguns deles, como no gingado de capoeira, escaparam à ordem imposta, viraram o rosto, sorriram para o lado, agarraram seus filhos nos braços. Aqui, nesta imagem, estão várias tônicas comuns às convenções de época na fotografia de escravizados. A ênfase, por exemplo, na representação em grupo e em ambiente externo, sem domesticidade. Todos eles portando instrumentos de trabalho, mostrando a que estão, realizar uma função. O destaque concedido aos senhores ou feitores, sempre 1 ou 2 passos à frente do grupo. A ausência de senhoras brancas no espaço de representação, reafirmando, quem sabe, a centralidade masculina branca no comando dos caminhos de produção, ou melhor, de extração da riqueza e desenvolvimento do país. Interessante notar como essa imagem deve profundamente, em termos formais e também de conteúdo, à série de imagens realizadas por Vitor Fron 20 anos antes e também intituladas Partida para a Colheita do Café ou Partida para a Roça, sobretudo no ano de 1860 e 1861. As similitudes entre a série do Vitor Fron 20 anos antes e essa e outras imagens do Marc Ferrez similares são tamanhas que o olhar não familiarizado poderia facilmente confundi-las. Essa observação não me parece casual. Ela reafirma como Marc Ferrez, ao realizar tais imagens, tinha já em sua mente outras imagens que lhe serviram de guia e modelo, um esquemata, por assim dizer, e para usar os termos do historiador da arte Ernest Gombrich, um esquemata a partir do qual encaixava os personagens, criando a cena, e não apenas a registrando ou flagrando. Trata-se de uma imagem montada, ensaiada, dirigida. Eis o teatro cênico e estetizado da escravidão. Na fotografia um pouco menor, justo à frente desta ampliada, a primeira, que abre a sala que está atrás da gente, e que se chama Escravos em Terreiro de uma Fazenda de Café,
a estetização da tortura e do trabalho forçado ganha ares ainda mais artificiais. As pessoas estão alocadas como se fossem peças de xadrez. E todas as peças estão dispostas como se estivessem num tabuleiro, numa forte elaboração formal e estética. Um sujeito à esquerda, na fotografia, com um braço estendido e levantado, talvez um capataz ou um assistente, parece, sobretudo, atuar ajudando o Marc Ferrez a compor a cena. Ao ver a imagem, é quase como se pudéssemos ouvi-lo dizer: você, ali, vai 2 passos para a direita. Você, levanta a pá, abaixa a foice. As brumas, ao fundo, na natureza monumental, dão um caráter quase onírico à cena, acentuando a sua forte elaboração estética. Gostaria de pontuar 1 ou 2 notas ao conjunto de fotografias de indígenas que aqui estão representados e identificados como botocudos. O gesto de levar indígenas ao estúdio fotográfico, transformando-os em objetos do olhar alheio, do olhar adventício, era parte dos cânones românticos da época, que visava encapsulá-los como tipos exóticos ou ainda objetos de ciência. Mas os chamados botocudos, essa designação genérica e estigmatizante de origem colonial, sob esse termo estão reunidos variadas etnias indígenas do tronco linguístico macro-G. Os Aranãs, os Caingangues, os Krenaques, os Bakuens, todos eles são botocudos. Os botocudos, entre aspas, as devidas aspas suspensivas, eram considerados, na linguagem da época, gentis bravis, selvagens muito agressivos. Eram assim vistos pelos colonizadores brancos. Eles eram também chamados de aimorés pelos índios do grupo linguístico tupi, que lhes eram inimigos. Aimorés eram exoetnômeno, que significava um xingamento, algo próximo a macacos. De perfil guerreiro, os ditos botocudos foram contrastados como mais selvagens do que os povos tupi da costa. Os botox usados nos seus lábios e orelhas foram convertidos pelos portugueses em signo de atraso, de monstruosidade e agressividade. Aquilo que lhes era um traço distintivo próprio à sua cosmologia e ideal de apresentação, separando-os da natureza dada ao incluir botox e outros instrumentos ao corpo, era uma separação do natural para o humano, foi então lido pelo olhar colonial como uma desfiguração do rosto, um sinal de inimizade e de braveza. A título de nota e curiosidade, vale lembrar que foram esses gentis bravis, os ditos botocudos, que atrasaram a exploração do Rio Doce, bloqueando as incursões pelo Vale do Rio do século XVI até o século XX. Este mesmo rio que hoje já não existe, está enlameado em nosso país. Na sala designada Fotografia e Ciência no Brasil, logo ali à minha esquerda, direita de vocês, ao fundo há outras imagens de registros fotográficos e retratos desses indígenas chamados botocudos. Curioso notar que essas imagens dos retratos dos botocudos integram o que aqui na exposição, integra um conjunto mais amplo aqui na exposição de imagens realizadas pelo Marc Ferrez para a Comissão Geológica. Imagens realizadas todas elas em 1875, à exceção, justamente, dos retratos dos indígenas realizados em 1876. É curioso notar que esses retratos dos indígenas, chamados aqui de botocudos, tampouco integram o álbum da Comissão Geológica. Eis um campo de pesquisa interessante para pensarmos e ainda inexplorado, de onde terá havido o interesse e o comissionamento dessas fotos para Marc Ferrez. Mesmo porque, dentro do enorme acervo de imagens produzidas por Marc Ferrez,
são bastante poucas, não mais que 2 dezenas, as fotos ou imagens desse tipo antropológico, como estas dos indígenas botocudos. Essas imagens, como eu disse, estão dispostas na sala chamada Fotografia e Ciência no Brasil, o que já indica um mal-estar relativo ao tratamento expográfico ao qual os indígenas estão aqui submetidos. O contraste entre os retratos dos indígenas, aqui chamados de botocudos, com o retrato de Dom Pedro II e de Charles Frederick Hart, o chefe da Comissão Geológica, ampliam e amplificam esse incômodo e relembram a distinção que ainda agora há pouco eu retomava da Manuela Carneiro da Cunha entre os regimes de retratados que são vistos e daqueles que se dão a ver. Parece óbvio que Dom Pedro II e Hart, aqui, estão no regime dos que se dão a ver, enquanto os indígenas estão encapsulados na lógica de serem vistos. Parece-me, e é preciso pontuar, um desserviço continuar chamando-os de botocudos, ou que suas imagens venham desacompanhadas de textos informativos mais críticos. Antes de terminar essa fala e abrir para uma conversa mais ampla entre nós, peço licença para dividir com vocês uma mania que eu tenho. Porque sempre que vou a exposições, gosto de ficar ouvindo, de relance, de orelhada, os comentários que o público dirige às obras. Gosto de ir às exposições anonimamente, ficar parado ao lado dos grupos, como se fosse mais um, só observando as fotos e imagens, quando na realidade o que eu estou fazendo é observá-los. Com essa exposição não foi diferente. Desde que fui convidado para essa fala, a qual devo a responsabilidade a Aline Mota, aqui presente, eu me interessei por tentar captar do público visitante do Instituto Moreira Salles, um público que, como sabemos, tem um perfil bastante particular, quais seriam as suas reações a essas fotos, por assim dizer, agridoces. No último domingo, voltei aqui à exposição e ouvi de um senhor, por volta de 50 anos, que visitava esta mostra, com a esposa e filho. Ele disse, abro aspas, eu realmente anotei, então as aspas são perfeitas da fala dele. Nossa, mas como assim essas mulheres levavam os filhos junto para o trabalho? Por que não os deixavam em casa? Logo na sequência, o seu filho, que devia ter por volta de 13, 14 anos, imagino, posou em frente à imagem ampliada aqui da exposição para a mãe. A criança fazia uma careta e ela dizia, dá um sorriso, filho. Pouco depois, um par de amigas, 2 mulheres jovens, deviam ter cerca de seus 30, 35 anos no máximo. Diante da fotografia de um indígena, dita botocuda, com seu filho às costas, visivelmente constrangida de estar no estúdio fotográfico de Marc Ferrez, essa dupla de amigas exclamou, mas que fofo. A sensação, claro, foi dolorosa, mas também a sensação anunciava como nossa retina está contaminada por essas imagens, como também nós naturalizamos e normalizamos, enquanto sociedade, um referencial iconográfico que localiza os corpos negros em posições reiteradas de inferioridade e subserviência. O mesmo se aplica aos indígenas. Já não nos tocamos mais, parece, pela extrema violência contida nelas. Mas, de outro modo, buscamos extrair-lhe beleza. Beleza do caos, beleza da tortura, beleza do trabalho escravizado, beleza do constrangimento de homens e mulheres e filhos levados ao estúdio à força para posar como coisa. Ainda hoje à tarde, enquanto dava aula no curso com meus colegas que estão aqui fazendo companhia, a Lúcia Stumpf e o André Bailão, junto com a Lilia Schwartz, ouvi de uma aluna uma citação da antropóloga Donna Haraway, com a qual gostaria de finalizar esta fala e franquear o microfone para novas conversas. Com o sangue de quem
foi feito o meu olhar. Obrigado.